Conversa de bastidor, com Malu Gaspar. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, querida Cássia. Bom dia para os ouvintes da CBN. Bom dia, Malu. Você viu que eu mandei um querido assim no começo? Eu vi, gostei. Deu vontade. Você é uma querida mesmo. Obrigada. Certo, fiquem à vontade. Querem conversar? Não, Não. eu adoro conversar com a Get a Malu. room, né? Malu Gaspar. Gente, eu tô de bom humor, apesar de tudo. Tá certo, É isso. é sempre bom, é sempre bom. Vamos lá, Malu. Nos ajuda a pensar aqui um pouco sobre essas mudanças legislativas que deixam os colarinhos mais brancos. Pois é, Milton, Cássia, eu fiquei pensando na coincidência histórica da situação dessa que a gente presenciou nessa semana, né? Ao mesmo tempo que o Supremo estava finalmente julgando o caso Marielle, você estava vendo um desfecho para esse caso tão impactante que teve tanta repercussão. Na Câmara, a gente estava vendo a votação desse PL antifacção, que teve alguns avanços, houve endurecimento da lei para crimes cometidos por integrantes de facção criminosa, mas no meio desse acordo, do qual a gente está vendo, vocês estão falando aí ao longo da manhã, o que foi feito, as ideias, as iniciativas do governo para tentar recuperar o imposto das bets, tem uma coisa que ninguém está falando, né? Nesse texto aí, passou e foi retirado do texto algumas alterações que tinham sido colocadas no Senado que agravavam o crime para organização criminosa, para componentes de organização criminosa, que eles estão chamando de não violentas, né? São essas organizações criminosas, são os chefes de organização criminosa que não são os de facção. Vamos supor, de crime financeiro, ou organização criminosa que tem a ver com lavagem de dinheiro, coisas que não ou corrupção, coisas que não interferem ali no dia a dia de um PCC da vida, de um domínio de uma favela, por exemplo, coisas do tipo. Lavagem de dinheiro, todos esses crimes estavam tendo, no relatório que tinha sido fechado no Senado, tinha sido feito um acordo, eles estavam com penas agravadas, você tinha maior facilidade, melhor regulação da infiltração de pessoas em organizações criminosas para poder descobrir crimes, delação premiada, uma série de melhorias de regulação para que você tivesse um combate mais efetivo dessas organizações criminosas, que o pessoal chama de colarinho branco, justamente porque não é o carinha que está com uma arma no meio da rua ou subjugando uma favela. São os chefões do crime de colarinho branco, do crime de organização criminosa, que não estão na favela, estão na Faria Lima, estão nos bancos, estão em locais cheirosinhos e aparentemente assépticos, né? Esses crimes que estavam previstos para ter agravamento, eles foram retirados, os itens que previam esse agravamento foram retirados do projeto. E aí eu fiquei pensando, você está vendo ali o julgamento da Marielle, e quem foi condenado por mandar matar ou por encomendar o assassinato dela, que não apertou o gatilho, mas é o responsável pela morte, são um ex-deputado federal e um conselheiro de Tribunal de Contas, que várias investigações apontam como sendo os verdadeiros chefes de milícias que exercem domínio sobre grandes áreas da cidade. Isso deveria, Milton Cássia, ter ensinado uma lição para a gente, que não dá para você combater organização criminosa, facção, crime organizado, esse que interfere no nosso dia a dia, sem você atacar as cabeças, né? Nós estamos vendo o que aconteceu no caso do Master. A gente presenciou a Operação Carbono Oculto, em que o PCC usa, né, ficou mostrado que ele usa a rede de distribuição de combustível para lavar o seu dinheiro. A gente viu as operações que atacaram gestoras na Faria Lima, que lavavam o dinheiro do PCC, limpavam, branqueavam esse dinheiro. E a gente sabe que sem toda essa estrutura financeira e esses engravatados e essas autoridades que possibilitam o crime, ele não acontece.
Então, você tem um combate muito, uma mudança legal muito insuficiente e que parece de propósito, sabe? Vamos dizer aqui que a gente está atacando o crime violento e vamos esquecer essa parte que não convém para a gente. No mesmo dia, nós estamos julgando o assassinato que só chegou ao ponto de a gente esperar 8 anos por um desfecho, por essa investigação toda cheia de problemas, com plantação de testemunha falsa, com destruição de provas, tudo isso que a gente viu. Por quê? Porque a gente não tem meios suficientes para combater corrupção, infiltração do crime organizado na política, a distribuição de dinheiro, lavagem de dinheiro por esses líderes dessas facções. Então, é uma coisa que desanima, né? Se por um lado a gente fica feliz pelo caso Marielle ter chegado a um desfecho, a gente fica aliviado por isso, não é nem feliz, é aliviado por isso. Do outro lado, a gente olha e dá uma desesperança, né? De ver que do outro lado da Praça dos Três Poderes, no Congresso, se faz como costuma ser uma solução que é uma solução meia-bomba, que ataca os bagrinhos, mas não mexe com os chefões. É a história do nosso Brasil. É isso, é um ponto importante que você chamou a atenção, Malu, porque ninguém tinha falado mesmo dessa questão dos crimes do colarinho branco terem ficado de fora do texto antifacção. Por exemplo, quando a gente considera as bets que ficaram de fora, o governo está estudando colocar na PEC da segurança pública, pelo menos encaminhar essa questão. Agora, em relação a essa questão que você levantou do colarinho branco, vai para lugar nenhum, né? Ninguém mexe com isso, Cássia. É uma coisa impressionante, assim. É quando você conversa sobre isso com gente do governo, mesmo gente da oposição, não tinha condição de passar, a gente não tem maioria, diz no governo. A oposição diz, não, nossa prioridade é a violência. É uma cegueira deliberada, né? Que acontece muito quando você tem que lidar com situações inconvenientes. Só que não vai adiantar, né? A gente está vendo aí Daniel Vorcaro, PCC envolvido com Faria Lima. Não dá para a gente ignorar mais isso. Eu acho que os parlamentares e os formadores de opinião pública não têm o direito de ignorar isso num momento histórico como a gente está vivendo. Assim, a memória da Marielle deveria servir também para isso, sabe? É uma lição. Esse caso é muito cristalino. Né? Quem está sendo condenado agora não punhava arma, não estava subjugando favela, não estava impondo o poder pela força. No entanto, são eles que mandam. Então, a gente deveria olhar isso com mais cuidado e mais vontade política, né? Muito obrigado e bom dia para você, Malu. Valeu, gente. Bom trabalho para todo mundo. Até mais, Malu. 8h15.